dança do ventre. Eu sou praticante há aproximadamente 9 anos e professora há aproximadamente 6 anos e um pouquinho assim, uns quebradinhos. Eu sou graduanda em licenciatura em dança pela UFPA e a minha técnica de aula não é para formação de bailarinos. A gente está aqui para se divertir, a gente está aqui para aprender a dançar um pouquinho, para entender o nosso corpo, para entender os movimentos e respeitar o nosso tempo. Cada pessoa tem um tempo de absorver o movimento, de externalizar esse movimento. Então a gente vai estar aqui para estar se divertindo sem muita cobrança. O que eu peço para vocês? Tenham uma garrafinha com água, usem roupas confortáveis, como roupas assim de ir para academia, certo? E a gente dança descalço. Se for possível, tenha um tapetinho ou uma colinha para vocês botarem no chão, porque a gente vai fazer um pouquinho de exercício de relaxamento no final da aula, tudo bem? Espero que vocês gostem e é isso aí, bora dançar! Vamos lá, vamos aquecer um pouquinho esse corpinho, ó. Só troca o peso, ó, troca o peso, troca o outro. Eu vou dar uma pausadinha agora, tá? Que a gente vai ficar sem música no momento. Isso, para vocês poderem me ouvir direitinho, tudo bem? Vamos nós. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente já tá com o corpo um pouquinho quente, tudo bem? Tudo legal? Se quiser beber água. Quiser ir lá no banheiro, vai no banheiro rapidinho e volta. Que a gente vai fazer o seguinte. Primeira técnica que a gente vai fazer. A gente vai só
balançar o nosso quadril, como estamos fazendo agora, ó. Troca o peso e balança. Balança. Sente, ó. Você vai sentir essa troca de peso. Tudo bem? Veja que em nenhum momento eu estou ficando na meia ponta agora, tá? A gente só vai e volta, flexionando só um pouquinho, ó. Certo? Vamos lá. Tá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente está começando a sentir esse movimento, certo? E a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a botar ele mais longe um pouquinho, mais longe um pouquinho, mais longe um pouquinho. E quando você vai botando ele mais longe, você vai botando o peso do seu pé todinho, peso do seu corpo, desculpa, todinho para essa parte interna do pé, sem dobrar o joelho, tá? Joelho esticadinho. A gente vai fazer o quê, ó? Bota o peso para essa borda interna aqui, certo? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Troca o peso, troca o peso. E vai indo mais longe. Vai botando o seu pé no chão como se ele fosse um carimbo. Você vai fazer isso aqui, ó. Volta, vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Por enquanto a gente está fazendo esse movimento bem fluidozinho, que é para a gente começar a compreender o movimento de batida lateral no nosso quadril. Olha, nós estamos fazendo um pêndulo, ó. Sabe aqueles relógios? Eu gosto muito de brincar com associação de imagens. Eu acho que você já viu em filme, de repente, para quem é assim, mais ou menos da minha idade, assim, uma pessoa adolescente, tem ou teve na casa de uma avó, um tio, aqueles relógios grandes assim, que tem um pêndulo pendurado, ele fica... Não sei, você já deve ter visto por aí em algum lugar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer essa memória, nós vamos buscar ela lá no fundo do nosso cérebro e a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar fazer com que o nosso quadril se movimente como se fosse o pêndulo do relógio. Ó! Que legal, né? Esse movimento ele é muito bacana também, porque ele faz uma massagem aqui na nossa lombar, que é tão castigada, né, durante o dia a dia, pela nossa má postura. Às vezes a gente fica muito tempo sentado no trabalho, ou fica muito tempo em pé, carregar peso, essas coisinhas, né? Que a gente que trabalha sabe o que o nosso corpo está sentindo no momento. Olha, fizemos um movimento que podemos levar ele mais longe. E aí, ó, a gente vai, flexiona o joelho e estica o outro, ó. Viu? Você pode fazer isso aqui também para ir mais longe e você vai estar alongando essa musculatura aqui também, certo? Esse aqui é o nosso movimentozinho de pêndulo, que é para dar uma noção do que é uma batida lateral. A gente vai começar agora a fazer o quê? A própria batida lateral. Vamos lá para a associação de imagem de novo. Sabe quando a gente tá em casa, que a gente abre aquela geladeira, a gente pega todas as coisas que a gente precisa e ocupa a mão. O que a gente faz para fechar a porta da geladeira? Vai botar as coisas lá na mesa e voltar e deixar a porta da geladeira aberta? Ou tu vai pegar e fazer isso aqui, pá, na porta da geladeira? Quem nunca fez isso na porta do carro também? Pegar e pá, bateu a porta do carro. Tá vendo? São movimentos do cotidiano que a gente faz, que as pessoas iam observando desde lá de antigamente. Lógico que não tinha geladeira, não tinha um carro, mas tinha o quê? Tinham pessoas, tinha alguma coisa que eles poderiam arredar no quadril. Então a gente vai fazer o quê? Ó, pá, certo? Lembra? Olha a posiçãozinha do meu pé aqui, como eu falei no começo, a gente não vai fazendo isso aqui. Só que a gente vai fazer isso aqui com mais ênfase. A gente vai bater. Bateu. Vamos bater para o outro lado.
Bateu aqui. Vamos bater pro outro lado? Certo? Bateu? Bateu? Olha que legal. Nós estamos batendo nosso quadril pro lado, ó. Essa é o movimento de batida lateral. Deu para vocês entenderem? Espero que sim, né? É tão estranho a gente dar aula online, mas tudo bem. Outra coisa, o que a gente pode fazer com esse movimento de batida? A gente também pode trazer ele fazendo uma diagonal, tá? A gente pode bater ele na diagonal. Como que a gente vai fazer isso? A gente não tá aqui? Tá. A gente vai botar nosso pé pra frente e volta. E pá. E volta. Tá. E volta. Tá. E volta. Mesma coisa pra trás. Bate. Volta. Bate. Volta. Bate. Volta. Bate. E volta. Vamos fazer os 3 sentidos. O sentido lateral, diagonal frente e diagonal trás. Tudo bem? Conseguiram compreender? Mais pra frente, se vocês forem fazer aula, procurar fazer aula, me chama também para dar aula para vocês, a gente vai aprendendo todas as variações e intensidades desse movimento. Tá ok? A gente poderia fazer aqui, ó. Tum, tac, tá, tum, tac. Entendeu? A gente vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, assim a gente vai para trás também. Aí a gente vai mudando de intensidade, mas não é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer outro movimento de quadril. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o famoso soldadinho, ou a batida para cima e para baixo, certo? A gente tem uns nomes assim meio esquisitos também na dança do ventre, mas tudo bem, vocês vão se acostumar. E é assim. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar com que essa parte aqui, eles sintam em vocês que nós temos aqui o osso da nossa bacia, certo? Aqui. Ok? Esse aqui é o osso da nossa bacia. Essa parte de cima da nossa bacia chama crista ilíaca. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o assento da nossa crista ilíaca. A gente vai fazer com que ela marque o nosso movimento para cima. Como é que a gente vai fazer isso? É simples. Você vai fazer o quê? Olha a flexão do meu joelho aqui, ó. Tá vendo? Você vai só sempre flexionar o joelho. Vai dar mais estaladinhas assim, é normal. Você tá aqui, ó, só flexionando o seu joelho, tá? Vou virar aqui de lado para vocês verem. Só, tá, 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 tá. Cuidado, não façam
jogar o joelho lá para trás, tá vendo como eu fiz? Meu quadril já deu uma lateralizada aqui, já ficou numa diagonal, certo? Não é para fazer isso. Você fazer isso, você vai forçar aqui na cabeça do seu fêmur aqui. Você vai forçar ele na cavidade que ele se encaixa lá. Você vai estar forçando, você pode machucar, certo? Então você vai estar fazendo isso aqui. Taque, 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 taque. Vamos de novo para a nossa imaginação. Sabe o boneco de fantoche? Você já viu? Que tem aquela cordinha e o bonequeiro fica aqui manipulando. Imaginem que vocês têm um fio amarrado na sua crista ilíaca aqui e um fio amarrado na sua crista ilíaca aqui. Esse fio vai puxar essa crista ilíaca para cima, certo? Ela puxando essa crista ilíaca para cima, nós estamos aqui, certo? Estou segurando meu fio aqui. A gente vai fazer o quê? Ó? Eu vou puxar meu lado direito, subir. Aí, ó, para mim subir ele, eu desci meu joelho do lado esquerdo. Agora eu vou esticar meu joelho do lado esquerdo e flexionar o do direito. Cuidado para vocês não virarem quadril, tá? Lembre que você tem que estar aqui. Imagina que você tem uma parede aqui, uma parede aqui. Essa parede não deixa você fazer isso aqui, certo? Você tem que fazer esse movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você vai estar fazendo esse movimento devagar, lógico, com toda a calma do mundo, porque você não pode fazer muito rápido ainda, porque seu corpo ainda não está acostumado. Então o que você vai fazer? Só aqui, ó, só na manha, ó, de cima para baixo, para cima, para baixo, cima, para baixo, para cima, para baixo, certo? Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem o meu quadril. Olha aqui, eu botei essa faixa aqui, ele está mais ou menos na direção aqui da minha crista ilíaca, ok? Vamos lá. Eu vou subir a minha crista ilíaca do lado direito. Para isso, eu vou semiflexionar meu joelho da esquerda, certo? Vamos lá, ó. Não, eu fiz errado aqui, ó. Certo? Ó, semiflexionei, já subi. Agora eu vou esticar essa e semiflexionar essa. Tá? Viu? Aqui. Taque, 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 taque. Então, olha lá. O que você vai fazer, ó? Taque, 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 taque. Vai subir, ó. Nós fizemos ela lateralmente, diagonal frente, diagonal trás. E nós fizemos o nosso soldadinho ou assento da crista ilíaca para cima e para baixo, certo? Nesse movimento aqui. Ok?
desculpa, tentem treinar em casa, né? Tentem fazer, vão no tempo de vocês. Eu vou estar disponibilizando para vocês uma playlistzinha básica, tá? Para vocês aprenderem esses movimentos. Caso vocês queiram já a música de agora, eu vou estar colocando aqui no rodapé, tá? E vocês dão uma olhada lá no YouTube que tem, tá beleza? Outra coisa, vamos ficar hoje só nesses dois movimentos. A próxima aula, a gente vai começar a fazer os movimentos sinuosos do nosso quadril, beleza? O que a gente vai fazer agora? Poxa, você falou que ia fazer alguma coisa de respiração, etc. Nós vamos fazer um pequeno relaxamento para o nosso quadril, certo? Esse nosso quadril que a gente já deu umas batidas, a gente já subiu ele, falta a gente fazer o movimento para frente e para trás, a gente vai passar na próxima aula também. O que a gente vai fazer um pouco? A gente vai só, olha, respira, aí você vai inspirar pelo nariz até você conseguir encher seu pulmão. Tem gente que consegue ficar mais tempo, tem gente que consegue ficar menos tempo. Então você vai fazer o quê? Você vai inspira, olha a postura, não deixa a costa caída, sim, não vai machucar, costinha reta, você vai inspirar e vai soltar pela boca. Certo? Vamos lá. Beleza? Vocês vão fazer esse movimento de respiração por 8 vezes, no tempo de vocês, certo? Se vocês quiserem fazer em pé, vocês façam. Vocês podem também fazer sentados, tá? Sentem numa posição confortável. Evitem de ficar com a costa curvada. Se você quiser ficar encostado na parede, você fica. Se você quiser ficar com essa perninha assim, você fica. Se você quiser ficar assim, você fica. Se você quiser sentar num banquinho, você senta. Como você se sentir confortável. Eu só peço que vocês façam a respiração. Vocês vão fazer inspirar pelo nariz e soltar pela boca, mas não é soltar como se você estivesse enchendo um galão, né? Aquele, tá? É o soltar fazendo um barulho assim, como se fosse, sabe quando vai dar aquela tempestade assim, que dá aquela ventania? Vocês vão fazer aquele do vento, ok? 8 vezes vocês vão fazer isso, quer dizer. Eu tô um pouquinho gripada e eu também tô com uma sequela da Covid, que eu tive Covid ano passado. E eu perdi um pouquinho da minha capacidade respiratória, mas eu tô fazendo tratamento. Mas é isso, vocês vão fazer que vocês vão se sentir melhor, vocês vão oxigenar o cérebro de vocês. Também vocês vão ao mesmo tempo acalmar o corpo de vocês, que estão um pouquinho agitado pelas novas aprendizagens. E aí você vai relaxar. Se você estiver fazendo esse exercício agora à noite, você toma aquele banho, né? Bota aquela roupa, passa aquele perfuminho gostoso e vai dormir, que você vai conseguir dormir mais